Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, momento da palavra. Irmãos, como eu já havia dito, nós vamos trabalhar com o texto de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. O perigo de sermos enganados, sermos seduzidos mesmo pela falsa doutrina. Então, a partir do versículo 18, nós lemos na Bíblia as seguintes palavras de Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós até trabalhamos isso a semana passada. Conheço as tuas obras o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai os que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu quero chamar a atenção nossa para o perigo dessa sedução. O perigo desse ensinamento. A carta à igreja de Tiatira nos deixa claro algo. Satanás estava presente, ativo na Ásia, quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna. No versículo 9 do mesmo capítulo, ele fala a respeito disso. Em Filadélfia, no capítulo 3, versículo 9 também. E ele tinha um trono em Pérgamo, o trono de Satanás, no versículo 13, do mesmo capítulo 2. Então, em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás, para servir a Deus num ambiente cheio da sua influência. E o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar somente em Deus. E tinha que confiar na recompensa que o Senhor prometeu aos vencedores. Por isso, no versículo 18 ao versículo 29 que nós lemos, que ao anjo de Tiatira, Jesus está falando, e essa cidade que, só rapidamente, eu não vou me aprofundar nesse pano de fundo, que a igreja, a cidade de Tiatira, ela estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes. E hoje ela se chama, até tem um nome lá, um nome meio estranho lá na Turquia, que, se eu não pronunciei errado, quer dizer Aksar, né? Significa Castelo Branco. Então Lídia foi a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa. Ela era lá de Tiatira, lá em Atos 16, versículo 14.
Nós vemos lá também a cura de uma jovem que adivinhava, em Atos 16, no versículo 16. Então tem todos um particular com aquela situação. Tiatira também teve seus templos e santuários religiosos, incluindo o templo ou os templos aos falsos deuses, inclusive Apolo, Tirâmenes e Artemis, e também uma deusa bem conhecida chamada Diana, se você vê isso lá em Atos 19. Também tinha um santuário, a Sibila e Sambate. Era algo influenciado naquela cultura. E o que nós temos que entender é a importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira. E por isso pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Então, quando nós lemos Apocalipse 2, 18 e 19, e você vê que Cristo, que é o próprio Cristo, está advertindo a igreja contra o ensino de Jezabel, quando ele fala, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-se a prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. E a palavra ali, Lisabel, procedente, do grego, e é Jezabel que Baal exalta, ou Baal é marido de, ou algo impuro. E a palavra grega aqui traduzida por Jezabel é sinônimo de um falso mestre, de um falso ensino. Ela representa claramente falsas doutrinas. Jesus deixa claro isso quando diz a todos quanto não tem essa doutrina, no versículo 24. E Jesus diz, digo, todavia a vós outros, os demais que de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E isto simboliza um grupo do povo de Deus, praticante de boas obras e aparentando fé e paciência. Mas o olhar de Jesus aparece entre eles com um brilho intenso, como chamas de fogo. E apesar de terem algo bom e recomendável, existe um perigo iminente que Jesus está mostrando. Algo tão sedutor que Cristo avisa que enviará juízo e fará deles exemplo para todas as igrejas. Exemplo para todas as igrejas. E alguns membros da igreja estavam a serviço de Satanás. Suas boas obras, caridade, serviço, fé, paciência, ficavam obscurecidos pela sedução de uma falsa doutrina na qual estavam envolvidos. Da mesma forma, hoje, como pessoas ainda têm suas obras como seu bezerro de ouro, colocando o evangelho da graça no mesmo patamar de falsas doutrinas do cristianismo, como, por exemplo, o catolicismo e o espiritismo, que dão uma ênfase nas obras. E nós sabemos, como diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que nós temos que entender é que a graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento da salvação. E as boas obras são a evidência da salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. É isso que Paulo está falando. Isso é o evangelho da graça. Somos arremetidos muitas vezes a fazer obras esperando algo em troca. Meus irmãos, isso é barganhar com Deus. É barganhar com Deus. E por isso eles, como nós hoje, estavam contagiados por um ensinamento falso que se manifestava disfarçado como a verdadeira palavra, mas na realidade era algo falso. Era um ensinamento falso. Por isso o povo estava seduzido. A sedução dos servos de Deus
É isso que Jesus está falando. Cristo disse: meus servos estavam sendo seduzidos, isto é, os ministros, os servos, chegando à perigosa condição sobre a qual Cristo avisou. Há multidões hoje de pastores, de professores, de evangelistas sobre o encanto sedutor da doutrina de Jezabel. Esses mestres seduzidos por sua vez, estão produzindo filhos da sedução. Olha a importância, meu irmão, quando as pessoas falam: eu estou num lugar, mas eu não participo, eu não faço. Então, mas você é participante de tudo isso. Porque eles ensinam a prostituição e o consumo de alimento dos ídolos. Isto é, prostituição espiritual. É comer alimento demoníaco de doutrinas que excusam o pecado ou justificam o pecado. Por isso, meus irmãos, quero dizer de modo que não reste dúvida para você o quanto é perigoso dar ouvidos a ensino errôneo. A falsa doutrina pode condená-lo ao inferno mais rapidamente do que todas as paixões ou pecados da carne. Os falsos pregadores e mestres estão mandando mais gente para o inferno do que todos os traficantes de drogas, todos os mentirosos. Talvez seja o que mais tem desviado os crentes. Nem é a prostituição, nem é a mentira, nem é a ira. A falsa doutrina tem feito um estrago muito grande ao meio do cristianismo. Os falsos profetas não gostam do evangelho puro e simples, mas modificam a mensagem, adicionando alguns adornos, de modo a colocar um véu sobre o evangelho e ocultar a sua própria impiedade. Meus irmãos, não acho que esta seja uma afirmativa exagerada em nossos dias. Eu creio nisso. Multidões de cristãos cegos, mal conduzidos, estão cantando e louvando ao Senhor em igrejas escravizadas pela falsa doutrina. Escravizados pela falsa doutrina. Milhares sentam-se para ouvir esses pastores, esses mestres, que estão pregando a doutrina de demônios. E ainda sai dizendo: ai, como foi maravilhoso. O culto hoje foi uma bênção. Jesus Cristo não considera essa questão de maneira superficial, como alguns gostam de tratar. Jesus não está fazendo vista grossa, como alguns gostam de colocar. Mas o que importa é o que está no meu coração. A Bíblia diz que, no texto que nós lemos, que seus olhos ainda penetram a igreja. E ele vem para advertir, expor e salvar o seu povo e os seus servos dessa terrível sedução da falsa doutrina. Por isso seria muito bom que nós levássemos esse assunto a sério. Muito bom. Porque é muito sério com relação à igreja que você frequenta. E é sério também quanto a quem você está dando ouvidos. E sério também o ensino que domina o seu coração. Aquilo que tem levado a sua mente cativa. O povo de Deus está sendo vendido em liquidação para Satanás se banquear ou se banquetear. E de várias formas, quando se entregam às mãos de falsos mestres e traficantes de falsas doutrinas, do falso ensino. Vender em liquidação aqui para Satanás nos traz à mente não apenas as pessoas que Satanás tem destruído através de vícios consumados, tanto dependentes químicos como alcoólatras, não só por prostitutas que chegam ao ponto de ser afligidas pela AIDS, não só o homossexualismo, ou por ateus que odeiam a Deus. Não, meu irmão. Está acontecendo na igreja em reuniões e convenções evangélicas e em grandes seminários de ensino. Hoje vemos congressos bizarros, show mundanos dentro da igreja com nome gospel.
Nós víamos coisas bizarras, por exemplo, na Igreja Católica, entrando com aqueles santos, com aquelas imagens e etc. Hoje vemos coisas bizarras também no meio gospel. A marca de um cristão seduzido por essa falsa doutrina é ser levado por todos os lados buscando algum ensino novo, diferente. Algo estranho, as pessoas querem novidades. Nós vivemos uma época que as pessoas querem algo novo. Mas a Bíblia adverte: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Não se deixem. Hebreus 13, 9. Não se deixe conduzir de cá para lá. Não se deixe, meu irmão. Não seja como um João bobo. Não nos referimos aqui às pessoas que às vezes, crentes maduros, que ouve em outra igreja, que não a sua, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro propagador do evangelho, da graça, não só numa igreja ou numa rádio, onde estão ensinando a doutrina. Poucos tem, mas são muito poucos, eu sei disso, mas que é agradável ouvir. Aqueles que pregam a Cristo e o arrependimento, pregam a graça, sem barganha. Então eu estou me referindo a ficar correndo de um lugar para outro, de seminário para convenção, de vigílias. Pessoas vivem correndo atrás de vigílias. Congressos de uma igreja para outra, reunião de milagres, após reuniões de cura, revelação após revelação. Tem pessoas que vivem de cultos de revelação. A palavra não é mais suficiente para ela. Seus ouvidos estão sempre em comichão para ouvir algo novo, algo sensacional. O pregador das multidões, algo que entretém, algo que eu vá dar risada, algo agradável à carne, sons e músicas agradáveis à carne. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, um texto do Leonardo Ravenhill, que ele diz assim: que crentes cegos, falidos e arrogantes somos. Estamos nus e não nos damos conta disso. Somos ricos. Nunca a igreja teve tanto equipamento, mas na verdade somos pobres. Nunca o nível de poder esteve tão baixo. Não nos falta nada. E, no entanto, falta-nos quase tudo que a igreja apostólica possuía. Será que ele está hoje em nosso meio quando nos divertimos sem qualquer constrangimento em nossa nudez espiritual? Leonardo Ravenhill faz essa pergunta. E a pergunta também que eu faço: será que o Senhor está no nosso meio? Seus ouvidos estão sempre em comichão para ouvir algo novo. Que triste. Muito triste. Nós, acho que como outras igrejas sérias, lá na Genuína, recebemos muitas pessoas machucadas por falsas doutrinas. Agora tem aqueles que são os forasteiros. Pobres pessoas que ficam cavalgando em diferentes ventos de doutrinas. Esse tipo de pessoas, meu irmão, não volta. Porque quando você se recusa a falar coisas que coçam os seus ouvidos, porque eles têm comichão, eles se sentem ofendidos e não voltam mais. Porque eles desejam ser adulados, eles não querem ser reprovados. Por exemplo, na quinta-feira o pastor César trouxe uma palavra duríssima, mas que explode em nosso coração. Explode em nosso coração, faz com que nós reflitamos sobre quem somos. Se nós estamos realmente vivendo o Evangelho. Isso é maravilhoso. Eu não tenho que me sentir ofendido com isso, eu tenho que me sentir tocado, e se serviu para mim mudar, colocar em prática. Porque as pessoas gostam de ser aduladas e não ser reprovadas. Por isso que ficam correndo de volta aos seus mestres, os suavizadores, os felizes adeptos do pensamento positivo, de tudo vai dar certo. É mais parecido com
com a atração, lei da atração, do que o Evangelho. Por isso Paulo, no livro de Atos, diz assim: eles se parecem com os atenienses, que de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Atos 17, 21. Paulo avisou a Timóteo: não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4:3. E o que temos que ouvir, meus irmãos? A doutrina de Cristo. O ensinamento sobre Jesus Cristo. Você tem que frequentar um lugar, ouvir rádio, não importa o que, pessoas que falam de Cristo. Se a pessoa está falando de homem, como o homem vai conseguir isso, como você é importante. Irmão, você não tem nada a ver com Jesus. A marca do crente maduro, do cristão maduro, é a recusa de ser levados, entre aspas, ao redor por todo o vento de doutrina. Fecha as aspas. Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando você começa a escutar a sã doutrina, você não é mais manipulado por nenhum mestre sabichão. Você não tem mais a necessidade de correr de um lado para o outro, porque você está bebendo diretamente da rocha. Você tem sede, venha a mim, disse Jesus. Você está crescendo em Cristo. Você está festejando em pastos verdejantes. Você está com seus ouvidos abertos. E você começa a prestar atenção, como o povo de Bereia. Você começa a medir cada mestre, pastor, cada doutrina segundo o padrão da santidade de Cristo. Porque Cristo é o padrão. Cristo é o nosso mestre a quem devemos seguir. Quando você ouve de Cristo, você pode discernir todas as doutrinas falsas. E você consegue repelir todos os ensinos estranhos e novos. Porque você está aprendendo de Cristo. Você não vai ficar preso em músicas, numa boa música, nos seus amigos, em personalidades marcantes ou milagres que você achou que aconteceu naquele lugar, mas você vai estar firmado na rocha que é Cristo. Você vai ter fome realmente pela palavra pura e genuína, pelo Evangelho da graça. Porque eu quero que você escute uma coisa, meu irmão, e preste atenção. Só existem duas doutrinas: a doutrina de Cristo e a doutrina de Jezabel. Paulo disse a Tito, no capítulo 2, versículo 10, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E qual é a doutrina de Cristo? E ele continua no versículo 11 e 12 de Tito 2, a graça de Deus ensina-nos que negando a impiedade e as paixões mundanas, devemos viver sóbria, reta e piedosamente no presente mundo. Paixões mundanas. Você vai em lugar que as pessoas te ensinam a você ter amor por coisas do mundo. A doutrina de Cristo conformará você à imagem de Cristo. E como nós somos muito, muito, muito diferente de Cristo, porque somos pecadores. E quando você está sendo moldado, machuca. Muitas vezes vai sangrar. Muitas vezes vai levar você ao chão. Muitas vezes vai fazer você ficar prostrado, e isso é muito bom, vai te humilhar. Ele trará à luz a todo pecado oculto e todo desejo mau. Será que você tem um pastor ou alguém que prega, repreende com autoridade, fala e exorta ao abandono do pecado, e deita por terra todos os ídolos, conforme ele é instruído no capítulo 2 de Tito? Todos os ídolos, inclusive de você mesmo.
da morte do seu, do você tomar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus? Você está aprendendo a odiar o pecado de forma a apaixonar-se por Cristo cada dia mais? Não simplesmente pode, não pode. O que eu posso, o que eu não posso fazer, não. Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Mas o amor, o ódio pelo pecado e o amor por Cristo. Ou você ainda sai da igreja não convencido de sua culpa, de quanto você é culpado. Você sai com seu ego massageado de como você é bom. Você pode desapegar-se aos pecados de estimação que você carrega desde a sua conversão? A mensagem da doutrina de Cristo é: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:1. Hoje em dia, pastores continuam afirmando: não estou aqui para pregar contra o pecado, estou aqui para exaltar a Jesus. Ou nenhuma pregação condenatória sairá desse púlpito. Estou aqui para remover o medo e a depressão do meu povo. As pessoas tratam o evangelho como algo de autoajuda, como se fosse um consultório psicológico. Nada contra o consultório psicológico, pelo amor de Deus, se entendam. Mas o evangelho é muito mais do que uma vã filosofia, muito mais do que medicina, muito mais do que humanas, muito mais do que exatas. Muito mais da compreensão de homens e mulheres como nós, limitados. É loucura, o evangelho é loucura para os sábios. Mesmo entre os pastores pentecostais, há dois extremos. Alguns gritam um evangelho puro, legalista, sem amor, um evangelho de obras, enquanto outros pregam contra o pecado, como covardes, é verdade, levando tudo de volta na mesma mensagem, bate e assopra. Fala, mas depois eles assopram. Porque, né, não pode magoar o irmãozinho, né? Ou o cliente dele, né? Não sei, né? Vai que ele se fica magoado e vai para outro lugar, né? Vai para outra igreja e ele perde o dízimo. Então, um falso amor, lágrimas de crocodilo. A doutrina de Cristo é de piedade e santidade. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Primeira carta de Paulo ao Timóteo 6:3-4. A pregação da doutrina de Cristo traz bênção, fortalece e incentiva você, mas também ela o condena tão profundamente que você não pode sentar-se para ouvi-la e ainda continuar apegado a um pecado secreto. Já a doutrina de Jezabel, que nós vamos examinar um pouco, essa doutrina de demônios, e veja como você corre perigo de vender-se a Satanás escutando a doutrina de Jezabel. Porque há três marcas distintas ou distintivas na doutrina de Jezabel. Todas foram encontradas na Jezabel do Antigo Testamento, a mãe e a corporificação de doutrinas falsas. Jesus ligou o nome dessa mulher com doutrina falsa. Trata-se da doutrina que ensina que algo mal pode ser bom, que o profano pode ser puro. Preste atenção, meu irmão. Jezabel no hebraico significa casta, virtuosa, sem idolatria. Para pensar. Essa mulher muitíssimo ímpia, idólatra, maquinadora do mal. Ela é odiosa, odienta, usando um nome que significa virtuosa, sem pecado. Alguma coisa muito má levando o nome de boa. Veja se não combina com o que vem acontecendo hoje. Mas, ironicamente,
ironicamente, entre aspas, significa é casta. Com um ponto de interrogação. Como, quando e onde? Como foi que ela se tornou casta? Como Jesus falou, essa casta de demônios. Porque olha para Acabe. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e a serviu a Baal e o adorou. Primeiro livro de Reis, 16, 30, 31. Acabe significa um como pai, ou estampado com a natureza de seu pai. Jezabel representa a falsa doutrina e Acabe a sua vítima. A Bíblia declara que não bastava que Acabe tivesse um coração inclinado para o pecado, idolatria e contemporização. Ele traz para a sua vida uma influência satânica que o confirmará em seu pecado. Não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Primeiro livro de Reis 21, 25. A mensagem aqui então é que a tendência dos cristãos que se apegam a pecados secretos e luxúria abraçam uma falsa doutrina que só os instiga e confirma seus pecados. E contrai matrimônio com esta doutrina e contrai matrimônio com Jezabel. A última coisa que Acabe tinha necessidade era Jezabel. Porque essa mulher era perigosa. Ela salientou o que havia de pior nele. Magnificou esse aspecto e o destruiu. Dá-se o mesmo com a falsa doutrina. Se houver qualquer pecado, paixão ou mundanismo em você, a última coisa de que você precisa é uma doutrina que traga à tona o que você tem de pior. Quando Davi pecou com Batseba, ele não necessitou de um falso profeta com uma mensagem tranquilizadora para dizer-lhe o quanto Deus o amava. Ah, Davi, você é um homem cujo coração de Deus, fique tranquilo. Deus te ama bastante e não se preocupa com isso não. Não se preocupa não. O que Davi precisava e necessitava era de um profeta imparcial. Natã, com o dedo apontado ao rei de Israel. Não era para qualquer um, não. Para o rei de Israel. E disse, tu és o homem. Tu és o homem. Aquilo que eu falei é você. Os que pregam a doutrina de Cristo mostram ao povo a diferença entre o mal e o bem. De seus lábios não sai nenhuma mistura. Você imagine se Natã tivesse passado a mão na cabeça dele. Será que ele tinha escrito o Salmo 51? Ezequiel 44, 23. Ah, meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel denuncia esses falsos profetas que se enriquecem, trazendo uma mensagem que justifica o pecado, que escusa o pecado. Tratam o pecado como um desvio de conduta. Ezequiel 22, 25, 28. É muito interessante. Ele diz assim, conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouro e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, e predizendo-lhe mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. É impressionante como essa palavra é atual. E como consequência temos uma geração toda de nenê, de crianças,
confusas que nem mesmo pode reconhecer o mal quando vem. São presas fáceis para os falsos profetas. Os enganam com pequenas palavras. Os enganam abrindo a Bíblia, citando versículos isolados e texto fora de contexto. E chamam de bom ainda. Dizem que tudo que eles fazem está tudo beleza. Hoje, infelizmente, muitos pregadores e ensinadores, mestres, têm se tornado os maiores defensores do pecado na nação. A doutrina de Jezabel, que promove a cobiça, tem sido vangloriada, tem sido proclamada. Primeiro livro de Reis, 21, de 1 a 7, diz: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, do que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe deitou-se na sua cama, voltou ao rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Governas tu com um efeito no reino de Israel? Levanta-te e come, alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Veja, meus irmãos, como é atual hoje. Da mesma maneira, Jezabel ensinando ele, promovendo a cobiça dele, é o que fazem hoje. Se você escutar o que essa doutrina de Jezabel está falando você é rei, você tem direitos. Que nada pode te deter, nada pode te impedir de obter o que você deseja. Ela disse a Acabe: alegre-se, seja feliz, regozije-se. Eu a conseguirei para você. É o que eles falam. Vem aqui, venha na minha fé, eu vou conseguir para você. Você não tem fé? Eu vou conseguir, eu vou subir no monte para você. Eu vou orar para você, eu vou me consagrar para você. Eu vou consagrar o olhinho, a toalhinha, a aguinha, a rosinha. Eu vou conseguir para você, venha. Eu conseguirei para você. Esse é o evangelho da prosperidade. Em poucas palavras, não fique triste, nem se sinta condenado por esses desejos, por a sua cobiça, pela sua inveja. Que o consome não fica condenado por isso. Eu a conseguirei para você. Veja o ímpio, não tem inveja do ímpio, porque Deus vai te dar muito mais do que está dando para o ímpio. Então, durante séculos, a igreja pregou o sacrifício e denunciou a cobiça, dizendo que é pecado andar atrás de coisas materiais. Mas, paralelamente, veio a doutrina de Jezabel, dizendo: eu conseguirei para você. Como os métodos enganosos que Jezabel usava, essas doutrinas distorcem e fazem uso errado da Bíblia. O maior engodo da igreja moderna é a questão de usar a palavra de Deus para colocar um distintivo de aprovação à cobiça. Na superfície a doutrina de Jezabel funciona. Funciona. E como funciona? No versículo 14 e 16 do primeiro livro de Reis, 21, diz assim: então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote. O jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive mais, é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. São músicas que cantam. Quem te viu na prova, quem te viu passar a prova e não te ajudou, quando você estiver na boa vai se arrepender. Deus vai abater o ímpio para você conquistar. Deus vai tirar de um para dar para outro. Deus vai matar fulano de tal, quem sabe você não fica com a herança dele. Essa doutrina deu a Acabe o que ele desejava. Ele se apossou de seus direitos, porque quando um homem era apedrejado por alta traição contra o rei, todos os seus bens revertiam-se para o rei. Nunca houve dúvida de que para muitos essa doutrina da prosperidade funciona. E funciona. Se não funcionasse, querido, as igrejas não estavam cheias. Tá certo que funciona mais para quem está no topo da pirâmide.
e para os participantes, com os seus testemunhos, né? Testemunho, eu tinha um carro, agora eu tenho dois, eu tinha uma casa, agora eu tenho uma maior, eu era funcionário, agora eu sou empresário. A unção do dinheiro, a unção da prosperidade, a unção da finança. Meu Deus do céu. Quanta besteira e barbaridade. Teve um aí que vendeu a unção da prosperidade, agora tá pegando dinheiro prestado no banco. Milhões. É uma brincadeira. Cadê a unção da prosperidade que vendeu? Não sei como as pessoas conseguem acreditar nisso, deixar o evangelho da graça. Mas Acabe não pôde desfrutá-la por causa de um maçante profeta de Deus. Eu vou ter que correr um pouquinho mais, irmãos, que o tempo já está se acabando. Depois você lê lá o primeiro livro de Reis 21, do 17 ao 20. Quando o Elias, o tisbita, levanta, desce para encontrar com Acabe e fala. Disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Acabe tem Elias como inimigo porque Acabe vai contra aquilo. Dizendo: você matou o homem para pegar a herança dele. Aí ele traz juízo, diz o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Imagine Acabe caminhando pela sua nova propriedade e dizendo: não é gostosa essa vida, que uma coisa maravilhosa, olha o que Deus me deu. E aí, meus irmãos, Jezabel, com todos os seus métodos, ela consegue o que ela quer. Porém, no seu encalço está o profeta Elias. Acabe vacila, fica chocado. Ele sabia que o que viria, sua consciência lhe disse: já me achaste inimigo meu. Assim ocorre hoje. Deus tem enviado profetas. Quando eu falo profetas, irmão, não é adivinho, não. Estou falando profetas, aquele que fala a palavra de Deus, aquele que professa o evangelho, a Bíblia, a palavra, as escrituras. Então Deus tem enviado pessoas com a palavra, a escritura aberta, por toda a terra, clamando em voz alta, confrontando a doutrina do materialismo de Jezabel. Essa doutrina, essa teologia da prosperidade maldita, fazendo tão desconfortável que os cristãos não conseguem gozar seus brinquedos e aquisições, a sua luxúria. Não querem perto porque você vai chocar. As suas palavras se reverberem no meio cristão, chocam. Eu vejo, há um tempo atrás, quando o pastor Paulo Júnior falou de um pregador da teologia da prosperidade, ficou ofendido. Mas o pastor Paulo Júnior foi sensacional, ele não respondeu. Nós não temos que responder a eles. Porque o problema dele é a Bíblia. O problema deles são a Bíblia. Eles têm que se distorcer a Bíblia para falar. E aí cabe a eu e você abrir e ver o que ele está falando. Não tem nada a ver com o contexto da palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. E o que ele fala não se cabe, não se explica. Por isso, meus irmãos, eles querem tirar o crédito do Evangelho da Graça, distorcer. Querem desmoralizar as pessoas que pregam contra. Querem perseguir homens e mulheres que pregam contra esta casta, essa doutrina diabólica. Eles não se venderam em liquidação. E o Senhor vai levantar mais homens. Que o Senhor levante mais homens que clamem contra a doutrina da prosperidade, contra a doutrina de Jezabel, que apareçam mais pessoas como o profeta Elias. Você vai ouvir mais e mais exposição dessa doutrina de Jezabel, muito mais, mas você também vai ouvir vozes proféticas em alto e bom som dizendo: é pecado. Você conseguiu o que queria porque você se vendeu ao pecado. Você conseguiu o que queria porque você matou Nabote. No versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender da sua prostituição.
É o versículo 21 do Apocalipse 2 que nós estamos lendo. Essa doutrina mescla o culto de Deus ao culto a Baal. O santo e o profano, eles ficam mesclando. A mistura do culto cristão com culto a pessoas. A mistura da pregação bíblica com a filosofia humana. Eles misturam da alegria verdadeira com a falta de reverência. Eles misturam o marketing com os dons espirituais para pregar, administrar e governar. Eles misturam até os ritmos de música que fascinam para induzir as pessoas quando querem falar que o Espírito Santo está lá com músicas. Fascinam com letras que na verdade só bajulam homens, que só decepcionam. Nós chegamos ao ponto de misturar política com ministério pastoral. Por isso há muitos exemplos que nós poderíamos mencionar. Não se esqueça, meus irmãos, que o nosso adversário procura nos enganar. Procura nos enganar. E ele diz no versículo 22, ei que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqueles que têm dormido com a prostituta, aqueles que têm comido com os ídolos, estão seguindo os seus ensinos, estão traindo a Jesus. São adúlteros. No versículo 23, matarei os seus filhos. Presta atenção nisso, meus irmãos. É Jesus que está falando. Não é um pregador que gosta de pregar sobre juízo, não. É o próprio Jesus que está falando através da sua palavra. Matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Você deveria estar cheio de temor aí, do lado agora. Do outro lado. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por isso, meus irmãos, ele fala no versículo 27 que com cetro de ferro os regerá e os reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor chama o seu povo ao arrependimento mais uma vez. Venha, meu irmão. Ele nos aceita assim como estamos. Mas precisamos nos arrepender e voltar verdadeiramente ao ensino de Cristo. Que haja na minha vida e na sua vida arrependimento e que haja fidelidade, porque esta é a nossa esperança. Por isso ele chama-nos os arrependimentos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se arrependa e seja fiel à doutrina de Jesus Cristo. Essa é a chance que nós temos de viver o que Cristo nos mostra e nos ensina, não o que Jezabel tenta falar que é verdade, oferecendo coisas mundanas, nos oferecendo aquilo que é desejoso a nós. Oremos. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor, muitas vezes que escutamos falsa doutrina. E nos colocamos aos Teus pés. Eis-nos aqui. Trate conosco, Senhor, e nos ensina. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Que existem no meu coração. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.